Deus, a paz do Senhor, meu irmão. Aqui quem fala com você é o seu amigo de sempre, pastor Lucas Magela, para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Desta feita, irmãos, nós iremos estar lecionando a terceira lição, adulto. Amém? Só que antes de nós começarmos a falar dessa maravilhosa lição, eu quero pedir para você três coisas. A primeira é que você se inscreve no meu canal. A segunda é que você ative os sininhos. E a terceira é que você dê um like aí no nosso vídeo. Amém? Isso vai nos ajudar a chegar a mais pessoas. E não esquece, irmão, comenta também o que você está achando dessas lições da CPAD e assim, com certeza, vai somar muito no meu ministério. Então, peço para você, deixa o seu comentário, dá um like aí, não esquece, que assim nós vamos levar esse vídeo para mais pessoas, amém? Bom, irmãos, hoje nós vamos falar dessa terceira lição que traz por título Jó e a realidade de Satanás. Essa lição será lecionada no dia 29, aqui a data está 19 de julho de 2020, porque essa lição seria do terceiro trimestre, tá, irmãos? Só que devido aí à pandemia, aconteceu aí que essa revista está sendo agora entregue para nós aí, tá falando acerca dela, amém? Bom, nós vamos falar Jó e a realidade de Satanás. Essa, sem sombra de dúvida, vai ser uma lição onde nós iremos aprender muito sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Amém? Irmãos, eu quero falar para você também, se você tem interesse de estar nos ajudando aí nesse canal, os irmãos sabem que eu faço essa edição com o meu celular, né? Então, quem puder me ajudar, eu até criei aí embaixo aí uma vaquinha, amém? Uma vaquinha para quem quiser me ajudar a comprar um computador para mim editar os vídeos aqui para a Escola Bíblica Dominical, eu agradeço, amém? Mas enquanto isso, vamos orando a Deus e com certeza vai ser bênção. O objetivo geral dessa lição é destacar que Satanás, olha só, o objetivo geral é destacar que Satanás não é um ser autoexistente, mas criado e que sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus. Irmãos, o nosso texto áureo está escrito assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A verdade prática diz assim: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Vamos ver aqui. Irmãos, vale lembrar também que aqui a gente faz alguns comentários, amém? Subsídios, aonde com certeza contribui muito para o seu aprendizado e assim até mesmo a você estar trazendo essa lição na sua classe. Nós vamos falar aí, a nossa leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 6, do verso 12, do verso 6 ao 12, depois 2, 4, 5, 6. Mas nós vamos ler somente esse verso aqui, ó. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse, olha aqui, vamos prestar atenção logo aqui nessa leitura, ó. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu e disse, de rodear a terra. Olha isso, irmão. Olha isso. Olha isso. Isso é muito importante você entender, porque isso faz parte da caminhada do cristão, né? Nós precisamos entender que nosso adversário ele não dorme, amém? Nós precisamos buscar ao Senhor com fervor, porque o nosso adversário ele não dorme. Vamos aí então para a nossa introdução. A nossa introdução ela diz o seguinte: uma das contestações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe. Ele é um ser real, todo o mal descrito poeticamente no livro é visto
a partir da realidade de Satanás. Todo sofrimento experimentado pelo homem de Uz, claro que está se referindo a Jó, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Olha só, irmãos, eu vou marcar aqui, ó, motivados por uma ação maligna. Ali o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Portanto, nesta lição abordaremos algumas questões relativas e existentes à realidade de Satanás a partir do contexto de Jó. Então, irmãos, logo aqui nós já podemos ver que nós iremos aprender algo muito importante na lição de número 3, que é onde você vai ver Satanás ele indo ter a Deus, ele vai a Deus. Olha que interessante, você precisa compreender, irmãos, que isso não é uma história fictícia, isso de fato aconteceu, né? Tem uns defensores por aí que falam que não, que o livro de Jó é apenas um conto, mas negar uma vírgula das Escrituras é a mesma coisa que negar toda a veracidade das Escrituras. Ou você crê ou você não crê, né? Eu prefiro crer, e a Bíblia diz para mim crer aquilo que está na Bíblia. Então, se essa história de Jó, ela viajou milhares de anos e chegou até nós e não foi esquecida, é porque certamente Deus não queria que essa história fosse assim esquecida. Porque se você for parar para analisar, irmãos, em um contexto humano, você vai ver que muitas coisas, você vai ver nesta lição, que muitas coisas que acontecem na vida do ser humano hoje, se ele for fazer uma comparação com a vida de Jó, ele vai começar a ver, a entender o que de fato acontece. Porque existe, irmãos, muita coisa que acontece no mundo espiritual e nós não percebemos e nós não vemos. Precisamos ficar atentos e perceber com relação a isso. Amém? Mas vamos dar sequência aí. O livro de Jó e a natureza de Satanás. Um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas o revela como um ser real. Eu quero aqui, logo que... Opa, peraí, voltei aqui. Volta. Ixi, irmão. Aqui, voltou. Eu quero aqui mostrar para você... Logo aqui nessa primeira lição, o seguinte, nesse primeiro tópico, o seguinte, um ser espiritual. Um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas o revelar como um ser real. Ele é espiritual e é um ser real. O livro destaca algumas características da natureza de Satanás que nos permite conhecê-lo melhor. Em primeiro lugar, conforme o livro apresentado, o diabo é um ser espiritual, aqui mais uma vez, um ser espiritual, e e encontra-se na mesma categoria dos anjos. Opa, olha isso, irmãos, tá? Representado no texto pela expressão, os filhos de Deus. Os anjos são seres espirituais, que não pertencem à dimensão natural, mas sobrenatural. Isso explica, por exemplo. Irmãos, olha só, logo aqui nesse primeiro ponto, desse primeiro tópico, é muito interessante, Eu até marquei aqui para vocês, que foi aqui, um ser espiritual, Nós precisamos ver que a nossa luta, a nossa verdadeira batalha não é contra as pessoas. Você já reparou que às vezes acontece coisa ao nosso redor que nós atribuímos a ações das pessoas? Bom, irmãos, a gente sabe que o diabo ele sugere, Pega quem quer. Mas a verdade é uma só também, irmãos. Nós precisamos ficar atentos que acontece coisas no mundo espiritual que nós não entendemos. Nós que somos físicos, ainda mais quando ainda não estamos 100% no espírito. Então é por isso que é importante os irmãos, a igreja, ela permanecer em oração. Porque você não está lidando com algo natural. Você não está lidando com algo que é físico, mas é espiritual. Então, nesse contexto, partindo desse contexto, nós vamos aqui analisar a vida de Jó e vamos perceber
que a vida de Jó não é diferente da nossa no aspecto que se diz respeito humano. Amém? Olha só, o ponto 2 diz assim, é um ser criado. Satanás é um ser criado. Mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente. Então, irmãos, claro, hoje em dia, né, existe muito essa questão de pessoas que adoram, né, o diabo, mas nós sabemos que ele é uma criatura também. Amém? E um dia será lançado no lago de fogo, devido à sua desobediência. Mas nós precisamos entender que ele é um anjo, né? Ele é um anjo que era do céu, né? Infelizmente, ao pecar contra Deus, ele cai. Mas isso, irmão, nos mostra o quão nós precisamos ficar atento. Mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente. Ao contrário de Deus, que criou todas as coisas. O anjo que se tornou Satanás teve uma origem. Nem sempre o diabo foi diabo. E é verdade, né, irmãos? Aqui, se você for parar para analisar no contexto bíblico, nós vamos ver que não era bem assim, né? Um ser dotado de personalidade. Ele tem, irmãos, várias personalidades. Além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa a se apresentar como tal. No livro de Jó, o vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Olha isso, irmãos. Ele fala e possui capacidade argumentativa, né? Ou seja, aspecto de intelecto, né? Ele é um ser inteligente, extremamente inteligente. Ele sabe o que ele vai falar, ele pensa antes de falar. Então nós precisamos entender que nós não estamos lidando com algo que veio desse mundo. Não, irmãos, é algo espiritual e extremamente inteligente. É por isso que às vezes você ouve aquele termo, né? O diabo ele conhece a Bíblia de cabo salteado, né? E é verdade, mas nós precisamos buscar o Senhor e cada dia mais implorar pela sua misericórdia, né? Aqui nós vamos ver que o Jó ele passou por toda essa provação na vida dele devido à sua obediência, né? Deus então testou a Jó, né? Testou a Jó, sentia-se orgulho de Jó. Olha só, no livro de Jó, vemos assumindo, isso aqui já, ele fala e possui capacidade argumentativa. Olha só, irmão, se você parar para analisar, ele foi até diante de Deus, né? Então, o que te faz pensar que você não é observado? O diabo é um ser espiritual criado e dotado de personalidades, né? O livro de Jó e as obras de Satanás. Dor e sofrimento. Irmãos, o livro de Jó, ele basicamente, se você for pegar a espinha dorsal do livro de Jó, o texto argumentativo do livro de Jó, você vai notar que há um sofrimento muito grande por parte do personagem aqui, né, de Jó, que vai sofrer por várias questões. Tem um momento que os seus filhos irão morrer, né? Ele vai receber a notícia que os seus filhos morrem, ele vai ver tudo que ele tem se perder. E, olha, irmão, eu vou te falar um negócio, tem que ser fiel, viu? Tem que ser fiel, porque não é qualquer um não. A dor e sofrimento, a introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano, através de suas ações. Irmãos, eu quero até marcar isso aqui, ó. Olha só, cadê? Aqui, ó. Como um ser capaz de agir contra o ser humano. Irmãos, não brinque, amém? Porque se Deus tirar a mão, já era. É por isso que é importante nós, como servos do Senhor, tentar buscar a sua presença, mesmo sendo falhos, procurar buscar o Senhor, né? Implorar pela sua misericórdia, porque a gente sabe que nós somos a coroa da criação de Deus, né? E o inimigo, só pelo fato de nós sermos a coroa da criação de Deus, já é motivo de ódio, não é verdade? Outra coisa, o livro de Jó é baseado em acusações. O diabo ele acusa Jó o tempo inteiro. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso. Ele também, olha isso, ele também acusa. Ele também acusa, faz parte da sua natureza. Irmãos, olha só, eu fico observando, sabe o quê? Que Jó era uma pessoa extremamente fiel a Deus. E mesmo assim, o inimigo ele achou motivos para julgar
a Jó para tentar de alguma forma tirar o brilho que Deus via em Jó, né? Mas você vai notar no decorrer da história que ele tentou de várias maneiras. Isso me faz ver, irmãos, que é assim também na igreja. O diabo quis fazer com Jó. O livro do Apocalipse mostra a acusação como uma missão do diabo tentar. Por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte da sua natureza tentar pessoas. Pelo texto sagrado, podemos inferir que o diabo impulsionou os sabeus, os caldeus, povos até então nômades, a dizimarem os bens de Jó. Então, irmãos, olha só, você nota que ele tem uma influência muito grande sobre esse mundo, né? E como é que você combate uma coisa que você não está enxergando, né? É somente na oração, irmão. Tem outro método não. Eu queria falar para você que existe outro método, mas não tem não. Como é que você vence aquilo que você não vê? Se você for parar para ver um combate, né? Não que eu assista, mas em algum momento da vida você já deve ter visto um combate de luta, você vai ver que o seu adversário ele consegue atacar e o outro consegue defender porque ele está vendo. Imagina algo que você não vê. É só na oração, né? A síntese desse tópico, irmão, as obras de Satanás são representadas pela dor, sofrimento, acusação e tentação. Verdade, né? Pela dor, sofrimento e acusação e tentação. O livro de Jó e o ocaso de Satanás. Queda e ruína de Satanás. O vocábulo ocaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim final, queda e ruína. O livro de Jó retrata de forma nítida o caso final de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele, e quase todo o livro Deus se mantém em silêncio e oculto, mesmo o leitor tenso, consciente que ele está lá e que seu silêncio fala alto. Então, irmãos, você nota que o adversário, ele tem sim uma missão, e a missão dele é destruir a igreja. Assim como ele tentou destruir a vida de Jó, né? Se não fosse a misericórdia de Deus, Jó teria se perdido completamente. Mas Deus, ele em tudo estava no controle, né? Foi Deus que permitiu, assim como na sua vida, né? Deus está no controle da sua vida. Coloca a sua vida diante de Deus, porque o Senhor está no controle dela. Jó e o testemunho de Deus. O livro tem um início dramático, mas um final apoteótico. Jó foi submetido a uma prova de fogo e mesmo sendo chamuscado pela chama do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Deus nunca o abandonou, a graça estava oculta, mas estava lá. No momento oportuno ele se manifestou. Ele quem, irmãos? Ele quem? Ele quem? Deus. No momento oportuno, Deus se manifestou. Então, eu não sei o que você está passando, irmão, mas Deus sabe. E no momento certo ele vai agir. Só continua confiando. Amém? A síntese desse tópico o livro de Jó mostra indiretamente o ocaso do diabo e ao mesmo tempo diretamente o testemunho de Deus e o respeito de Jó. Amém, irmãos? Então, essa foi a nossa lição de hoje. Amém? A lição de número 3. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você ter ficado até agora comigo assistindo, né, essa videoaula. Para mim tem sido muito importante, graças a vocês, né, eu alcancei hoje a margem de 264 inscritos. Eu estou comemorando, irmão, cada inscrito. Cada vez que alguém se inscreve, eu olho lá, mais um inscrito, eu fico muito alegre. Porque a gente sabe que a área do ensino é uma área que tem sofrido grandemente, principalmente porque as pessoas não estão querendo aprender. Existe uma frieza espiritual muito grande pairando pelo tempo hoje em dia, irmãos. Né? E principalmente na área do ensino, as pessoas não estão querendo mais se aprofundar na palavra. Vocês podem notar que o meu comentário aqui na EBD, né, aqui nesse canal,
Eu não procuro entrar em partes teológicas muito profundas, porque eu acredito que muita gente não está interessada nisso, entendeu? Mas eu tento passar na prática aquilo que é importante, aquilo que as pessoas precisam de fato ouvir, e você que está se preparando para dar a sua aula, você que está se preparando para dar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, ou você que preparou agora só para aprender um pouco mais, né? Então é isso, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e continue orando por nós, e assim nós vamos alcançar a vitória. Lembrando, irmãos, que aí embaixo tem uma vaquinha para comprar um computador. Caso você queira me ajudar, eu te agradeço, e é isso, e Deus te abençoe. A paz do Senhor.